Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Jurídico em Foco. Esse é o nosso programa da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Simproja. É aqui que a gente tenta trazer para a nossa categoria os assuntos que mais chegam na nossa secretaria. A gente tenta trazer isso de uma maneira leve, tranquila, para que esses assuntos, às vezes bem difíceis de entender, cheguem de maneira mais tranquila e mais fácil, para que todo mundo entenda. E é um espaço também para que a gente converse com nosso jurídico, com nossos convidados, sobre várias temáticas. Hoje a gente está aqui com nossa assessoria jurídica, doutor Breno Pérez e doutora Andriele Silva, e a gente hoje vai conversar sobre as temáticas que mais chegaram nos nossos atendimentos jurídicos, mais foram levadas para as mesas de negociação, enfim, sobre o que mais a gente teve trabalho realmente na nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos aqui do Simproja. Dentre eles, a gente vai conversar sobre o Fundef, sobre o PASEP, sobre o gozo da licença maternidade durante o estágio probatório, sobre os procedimentos da junta médica, sobre os direitos trabalhistas, sobre o concurso que está em andamento, enfim. A gente vai ter um bom bate-papo aqui com a nossa assessoria jurídica, que vai tentar explicar para vocês, com muito detalhamento, mas também de uma maneira muito simples, o que a nossa categoria mais nos pergunta e mais nos procura para saber como proceder. E aí, para a gente já começar, né? O primeiro assunto que a gente trouxe para vocês é o assunto mais recorrente, acho que nos últimos anos, no cenário dos sindicatos da educação do país, que é o assunto dos precatórios do Fundef. Aqui em Jaboatão, a gente teve algumas peculiaridades nesse processo de pagamento. Também tem sido uma temática levada em todas as nossas reuniões de mesa de negociação, tanto no ano passado, mas especialmente ao longo desse ano de 2023, na nossa campanha salarial educacional desse ano, até esta última reunião que a gente teve na mesa de negociação acontecida há pouco tempo. E aí eu vou pedir para que o doutor Breno, que é especialista no assunto, acompanhe isso não só no nosso sindicato, mas em outros sindicatos também, e que vai frequentemente, inclusive, para Brasília, para poder se fazer esse acompanhamento diretamente no STF, junto aos ministérios responsáveis por esse pagamento. Eu vou pedir para que ele fale um pouquinho isso, como tem acontecido aqui em Jaboatão, e qual tem sido a atuação do Simproja e da nossa assessoria jurídica. Olá a todas e a todos. Olá, Mariana, nossa diretora jurídica, minha colega doutora Andriele. Primeiro, agradecer a oportunidade, esse momento de bate-papo jurídico, e é assim que nós vamos considerar um bate-papo jurídico. É muito importante, né, porque nós estamos no dia a dia dos plantões jurídicos, na atuação corriqueira. Foi um ano de muito trabalho, nós estamos concluindo o primeiro ano de assessoria jurídica no Simproja, né, com muita honra, nós aceitamos, né, essa incumbência e firmamos essa parceria. Então, agradecer primeiramente ao Simproja, à presidenta Séfora, nossa diretora Mariana, e dizer que a gente está muito feliz. Foi um ano de muito trabalho, um ano de muita luta, de algumas conquistas, e de lutas que são permanentes, né? A atuação jurídica, assim como na política, ela é uma atuação permanente. A gente resolve um problema e abre outros 2, 3, e assim a gente vai. O importante é sempre esse olho no olho e essa relação muito franca. E o Fundef, ele está no cerne dessa atuação jurídica, né? Nós estamos, né, Andriele, lá no escritório há mais de 10 anos nessa luta do Fundef. E eu sempre digo, Mariana, que Fundef não caiu do céu, sabe? Isso é uma coisa muito importante para a gente dizer antes de mais nada. Esse dinheiro é das senhoras e dos senhores. O direito à subvinculação aos 60% do Fundef, ele não caiu do céu. Ele não foi dado de bom grado por gestor, nem por governo nenhum. Ele é fruto de uma luta histórica das trabalhadoras e trabalhadores em educação, sobretudo os profissionais do magistério. O que é o Fundef? De onde é que surgiu isso? É bom sempre a gente fazer esse resgate. O Fundef foram diferenças, os precatórios, diferenças apuradas entre 1997 e 2006, quando se apontou que os valores repassados do governo federal à época
para estados e municípios estava com um critério de cálculo equivocado. E aí não precisa ser professor nem professora de matemática para entender que, se à época 60% dos valores entre 97 e 2006 deveriam ser destinados aos profissionais do magistério, sejam eles efetivos ou temporários, se depois foram apuradas diferenças nesses repasses, é óbvio que 60% dessas diferenças também deveriam ser vertidas aos profissionais do magistério que trabalharam na época, entre 1997 e 2006. Nada obstante, por anos esse direito foi negado. Inclusive, alguns órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, por mais de uma vez, reiterou opinativo contrário à subvinculação de 60%. E essa luta foi uma luta histórica das entidades, como o Simproja e a CNTE, que sempre defenderam a bandeira da subvinculação, de que 60% desses valores fossem vertidos aos profissionais do magistério da época. E aí, a partir daí, quando é que essa luta teve um grande salto? Né? Na frente jurídica foi uma luta muito difícil, uma luta que muita gente, inclusive, jogou a toalha, né, Mariana? Vocês lembram bem que tinha muita gente que dizia: olha, vamos fazer um acordo, vamos receber qualquer coisa. É melhor a gente receber 10%, 20% do que não receber nada. Outras tantas pessoas diziam: não, isso aí é perdido, não vai ter direito à Fundef. E a gente dizia: não, se a luta é por 60%, não vamos arredar o pé. Vamos até o final defendendo esse direito de 60%. E aí foi graças a essa mobilização da categoria de entidades como o Simproja e a CNTE que a Constituição Federal foi alterada em 2021 a partir da Emenda Constitucional 114, que garantiu o direito à subvinculação de 60% aos profissionais do magistério que trabalharam entre 1997 e 2006. Daí surgiu o direito do Fundef. Isso, e só para explicar a nossa categoria, o que é essa subvinculação, porque muita gente fica falando em subvinculação, mas não fica muito claro para as pessoas o que é. A subvinculação, isso quer dizer que quando o Estado ou o município, aqui para a gente, no caso de Jaboatão, entrou com uma ação cobrando da União o repasse desses valores devidos a Jaboatão, porque a União deveria passar esses valores para Jaboatão, quando esse valor entra para Jaboatão, que no caso vai ser pago em 3 parcelas, no caso Jaboatão já recebeu 2, esse valor deve imediatamente ser repassado para a categoria, no caso, os professores e professoras da época, os profissionais do magistério da época, ele deve ser automaticamente repassado para esses professores, ou seja, subvinculado, né, aos profissionais, ou seja, esse dinheiro é dos professores e professoras. E no caso de Jaboatão, existe uma coisa a mais, existe uma especificidade a mais. Por quê? 60% desse valor é dos professores e professoras, mas existem os outros 40%, que esse é para ser investido na educação, na construção de escolas, né? Enfim, tudo mais o que se precisa para fortalecer a educação do município. E o Simproja firmou um acordo com o município, um acordo de mesa de negociação, que desses 40%, 10% dele seria pago para o Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério, que é o GOAM. Então, o GOAM, que não tem direito, dentro desse percentual de 60% da subvinculação, em Jaboatão também recebe uma parcela desse Fundef, por meio de um acordo firmado em mesa de negociação, validado pela Procuradoria do município. Por isso que em Jaboatão, como praticamente o único município do país que recebe isso, porque a gente não conhece outro lugar que tenha firmado um acordo desse tipo, o Grupo Ocupacional de Apoio ao Magistério, que não faz parte da subvinculação, né, também recebe esses valores. Mas aí a gente tem tido alguns impasses nesse processo, né, principalmente porque aqui existe uma problemática em Jaboatão de ausência de muitas documentações para provar quem faz parte desses grupos, tanto do GOAM quanto do Magistério, nesse período. Aqui se fala de vigência do Fundef. E aí, pela lei que foi aprovada no município, precisaria fazer o cálculo da remuneração da época, da carga horária da época. E precisou se contratar uma empresa para poder fazer esses cálculos. Mas a contratação dessa empresa atrasou muito mais do que
o previsto, né? Apesar de haver cobrança permanente do Simproja para poder acelerar o processo licitatório, né? A licitação para se contratar, essa empresa só foi de fato contratada agora, recentemente, no final desse ano, após já o pagamento da segunda parcela, quando deveria ter sido contratada lá atrás, desde já para a primeira parcela, mas não foi. Então, o Jaboatão vem pagando por um valor de hora-aula unificado, e agora essa empresa começou já há 15 dias a fazer esses cálculos, somente agora, né? E aí, para isso, Jaboatão resolveu, a comissão que regula o pagamento desses precatórios do Fundef, que é uma comissão formada por pessoas que trabalham na Prefeitura e na Secretaria de Educação, do qual o Simproja não tem assento, então que fique muito claro para a nossa categoria, o Simproja não tem assento nessa comissão. Eles já resolveram reter um percentual da segunda parcela para fazer esses ajustes nesses valores. E aí a gente tem esse impasse, né, Breno? Eu queria que você e a Andriele comentassem como é que o Simproja vem fazendo, que tipo de ações o Simproja vem tomando por meio da assessoria jurídica para a gente poder fazer a fiscalização desse pagamento e as cobranças, para que esse pagamento venha a ser feito da maneira adequada pela legislação do município e pela legislação federal. Perfeito, Mariana. Você faz uma pergunta, mas o esclarecimento que você prestou já é de excelência. Penso uma coisa fundamental na sua fala. Esse dinheiro não é do município. Esse dinheiro é dos profissionais e das profissionais do magistério, né? E esse dinheiro não foi depositado semana passada ou semana retrasada. O município teve praticamente 2 anos para organizamento. Então, não se justifica a demora, e também não se justifica a empresa ter sido contratada apenas recentemente, e isso graças a uma luta árdua. Ao longo desse ano, nós fomos várias vezes ao município, várias reuniões, vários ofícios, né, doutora Andriele? Fruto de uma luta árdua e de uma pressão incessante do Simproja. Assim como foi a vitória, por exemplo, de dentro dos 40%, contemplar os não docentes, os administrativos. Isso é uma coisa raríssima. Não é só em Pernambuco, é no Norte e no Nordeste inteiro. Eu desconheço municípios que tiveram esse avanço dessa conquista que o Simproja conseguiu aqui em Jaboatão. E dentro dessa desorganização e até de algumas ilegalidades, digamos assim, do município, vem essa questão da retenção dos 20%. Não é aceitável, do ponto de vista jurídico, sobretudo, não é aceitável que você faça uma retenção indiscriminada de um percentual, seja de 10%, de 20%, ou quanto seja, de todo mundo, porque ele diz, olha, eu preciso me resguardar para que não haja diferença de cálculos no futuro. Primeiro que nós estamos falando ainda da segunda parcela, ainda tem uma terceira parcela para fazer eventuais ajustes. Segundo, que quem está recebendo corretamente não pode ser prejudicado, né, por eventualmente um caso ou outro que o município ache que está recebendo a maior ou a menor, ou sobretudo por conta da morosidade do próprio município, que demorou tanto tempo para contratar a empresa que vai fazer a depuração dos cálculos, que vai fazer a consolidação da lista, da hora-aula, isso que Mariana falou, para definir exatamente. Porque, veja, do mesmo jeito que pode ter gente que está recebendo a maior, pode ter gente que está recebendo a menor. E nós recebemos, né, doutora Andriele, quase que semanalmente nos plantões, pessoas que dizem, olha, minha colega recebeu tanto e eu recebi tanto, a menor. E eu tinha exatamente a mesma carga horária que ela. E eu não me afastei em momento nenhum. E aí a gente vai lá, solicita requerimento, prepara um requerimento administrativo, com a linguagem mais jurídica, com a linguagem mais formal, e mais à frente a gente vai falar sobre isso, né, Mariana? Da importância do requerimento administrativo. Mas, assim, a prefeitura não poderia, na nossa opinião, ter feito essa retenção indiscriminada. O Simproja, desde o primeiro momento, acionou o jurídico, né? A gente já oficiou mais de uma vez, inclusive, ao município. Não satisfeito, nós, inclusive, avançamos nas providências jurídicas de instar o Ministério Público de Pernambuco, né? O Simproja já noticiou, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nós provocamos o Ministério Público, que também tem esse papel de fiscalizar,
né? E este procedimento ele está em aberto no Ministério Público aqui em Jaboatão. E, além disso, a gente vem avançando em outras providências jurídicas, né? Algumas ainda sigilosas, que a gente não pode adiantar, né? Mas que é importante a categoria saber que o jurídico não está parado e nós não vamos sossegar antes que o último centavo esteja na conta de quem tem direito, certo? Inclusive dos herdeiros e das herdeiras, que é um outro grande problema, né, Mariana? Aqui, todo plantão a gente atende herdeiros e herdeiras que já tem lá seu alvará judicial, já cadastraram na plataforma e ainda não receberam. Ou então que não conseguem a certidão, aquela certidão de tempo de contribuição, né, do instituidor, né, de quem tinha direito, da profissional do magistério que faleceu, para poder dar entrada no alvará judicial. Também tem isso. Então, nós estamos tomando essas providências jurídicas, tanto individualmente, quanto coletivamente. E essa questão da retenção dos 20%, ela vai demandar, na nossa opinião, além das providências que já foram tomadas hoje, muito provavelmente uma outra providência também judicial, que é isso que a gente, no recesso, no curso do recesso, nós não estaremos parados, estaremos trabalhando nessas novas frentes de atuação. Porque, veja, pessoal, são várias frentes. A gente não atua numa frente única. A gente vai ao Ministério Público, a gente vai ao município. Oxalá o município resolva isso, né, Mariana? Nos próximos dias, nas próximas semanas, e não precisa de ação judicial, porque isso penaliza a todas e a todos. E esse dinheiro, repito, não é do município, esse dinheiro é das senhoras e dos senhores. Isso. A nossa tentativa primeira, como a gente sempre diz, né, e deve ser qualquer sindicato, é a tentativa do diálogo, né, é a tentativa do caminho da mesa de negociação. Agora, uma vez frustradas todas as nossas tentativas do caminho negocial, aí a gente tem que procurar outros caminhos, também o caminho jurídico, para poder garantir o exercício do direito dos nossos associados e associadas. E aí, como o Breno já colocou, a gente tem vários problemas de ordem burocrática no pagamento do Fundef, e o caso, inclusive, de muitas pessoas que foram contratos temporários na época, que já estão, inclusive, com a documentação deferida no portal, ou seja, o portal já está lá dizendo que a pessoa tem direito, que vai receber, mas o dinheiro ainda não entrou na conta. Então, a gente está acompanhando esses casos também individualmente. E falando de outras demandas judiciais, a gente também tem a demanda que tem chegado bastante, que tem sido bastante falada aí, noticiada, né, saída até nos jornais, que é a questão do PASEP, que nossa categoria, especialmente os aposentados e aposentadas, tem chegado bastante perguntando para a gente como está a questão do PASEP, essas ações voltadas para o PASEP. Aí eu agora pergunto à doutora Andriele, o que é essa questão do PASEP que as pessoas tanto estão falando por aí, que é uma demanda já certa, que todo mundo vai ganhar dinheiro, e aí todo mundo já está achando que é só chegar, pegar a documentação, que já é dinheiro certo daqui a pouco, Andriele? Olha, primeiro, enfim, dar um salve, né, para toda a categoria, para todos os membros aí da categoria dos trabalhadores em educação aqui de Jaboatão. Agradecer o convite do Simproja, né? É um prazer dividir a mesa aqui com vocês, Breno, Mariana. Mas, enfim, indo para o foco do PASEP, né? Gente, a gente brinca no meio jurídico que essa pauta é um pouco fênix. Ela morre, depois ela volta no Zap e está no YouTube, está no Facebook, e sempre com uma expectativa, criando uma expectativa muito grande para o associado, enfim, para o servidor público, né? De rios de dinheiro, muitas vezes, assim. Então, tem gente que, com a promessa do dinheiro do PASEP, está comprando casa, está comprando carro, na expectativa desse dinheiro entrar. E aí, o que é exatamente, e nas plenárias jurídicas que a gente tem feito, enfim, em outros municípios, no Estado, a gente pergunta se o servidor ou a servidora sabe o que é o PASEP. Que programa é esse? O que significa essa sigla? E aí, gente, o PASEP é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público. Ele foi criado nos anos 70, certo? E tinha um objetivo que, mal comparado, era meio que fosse o FGTS do trabalhador privado, sabe? Ele tinha o objetivo de criar um patrimônio para o servidor público, e esse patrimônio ele era incrementado a partir de repasses dos entes federados, então, do Estado, dos municípios e da União.
e esse dinheiro entrava numa grande conta e as pessoas se vinculavam a essa grande conta de forma individual. Então, todo servidor público que entrou num serviço público de qualquer instância, federal, municipal ou estadual, ele se vinculou ao Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, PASEP, dessa forma, com uma conta vinculada, certo? E esse programa teve essa cara, teve esse formato pensado até 88. Com a Constituição de 88, o programa muda de cara, ele muda de objetivo, e os valores que passaram a ser repassados para o fundo do PASEP, ele teve outro destino. Não tinha mais conta vinculada, as pessoas que se vincularam ao serviço público, né, entraram no serviço público após 88, passaram a não ter mais essa conta vinculada individual ao PASEP, e o valor ali depositado passou a financiar 2 programas importantes, que é o abono salarial, que é aquele servidor que, durante o ano, né, recebeu até 2 salários mínimos ali por mês, ele ganha um abono salarial, né, recebe um mês de salário, mais ou menos no meio do ano, e também o seguro-desemprego. Então, o valor do PASEP, PIS-PASEP, passou a financiar o seguro-desemprego. Mas aqueles servidores e servidoras que entraram antes de 88 e tinham sua conta individual, continuaram com essa conta individual. Ela parou de receber aporte financeiro, parou de receber repasse dos entes, né? Mas o valor que existia lá permaneceu existindo, certo? E a conta permaneceu existindo, e a responsabilidade de gerir essa conta é do Banco do Brasil, certo? Do PASEP, no caso do PIS, da Caixa Econômica, né? E aí, passados tantos anos, as pessoas vieram a se aposentar e, eventualmente, a sacar esses valores do PASEP. Pouca gente lembra, mas isso é comum. Você se aposenta, pega a sua portaria de aposentadoria, vai no Banco do Brasil e saca algum valor do PASEP. A questão fazer só um parêntese, há outras situações jurídicas também no decorrer desses anos. Nos anos 90, por exemplo, teve uma política de casou, podia sacar o PASEP. 2016, 17, 18, teve também uma política de fez 65 anos, podia sacar o PASEP, mesmo sem estar aposentado. Então, teve gente que sacou no decorrer desse tempo, mas não se recorda, mas não se lembra. Mas a regra aposentou, saca o PASEP. E aí, há uma diversidade de cenários, assim, gente que entrou no serviço público nos anos 70 e sacou R$300, R$1.000, R$900. Teve gente que sacou um pouco mais. E aí surgiu uma tese, na verdade, uma suspeita, né? Surgiu uma suspeita de, rapaz, eu passei tanto tempo vinculado, né? Antes de 88 ali. E essa conta foi sendo remunerada nesse tempo inteiro, de 88 para cá. Teve correção monetária, teve remuneração dos índices próprios da conta do PASEP. E eu recebi R$500. Né? E aí surgiu uma suspeita de que talvez esses valores não tenham sido bem administrados, certo? E aí é que nasce a tese do PASEP, que a gente vem conversando hoje, né? O tema reacendeu após uma decisão do STJ, e a tese validada, vamos dizer assim, pelo STJ, é a tese da má gestão dos recursos do saldo do PASEP. Então, como é que você comprova que teve essa má gestão? Você precisa ter acesso aos extratos analíticos, a evolução desse valor da conta individual, e precisa submeter esse documento, né, a um contador especificado ou especialista nesse tema, para ele fazer um estudo contábil técnico de evolução desse saldo, para, de fato, chegar à conclusão de que o Banco do Brasil geriu bem, está correto, aplicou os índices conforme a legislação, ou não, né? Houve saques indevidos, houve retiradas de valores dessa conta individual, até então inexplicadas, né? Eu digo até então porque pode ser que depois que feita essa análise, o servidor possa lembrar, rapaz, nos anos 90, de fato, teve aí um saque nessa conta, e de fato eu fiz porque eu casei, foi no período. Ou não. Depois da análise, o servidor pode chegar à conclusão de que, olha, realmente, nenhum desses saques aqui realizados nessa conta foram feitos por mim. Até porque não era uma conta comum, não é uma conta corrente que eu vou, boto dinheiro ou tiro dinheiro. Na verdade, essa conta era administrada pelo banco. Enfim,
Então, o resumo da ópera PASEP, o tema PASEP, a ação PASEP, tem a ver com aqueles servidores e servidoras que, fornecendo a documentação, sendo realizado um cálculo pericial contábil de qualidade específico, tá? Sem aventuras, sem teses mal-assombradas, mas, de fato, um cálculo feito de acordo com o que está definido como tese jurídica, e aí se identificando, de fato, um desfalque, um erro na evolução desse cálculo, aí sim se aciona o judiciário para pedir essa diferença, né? Pedir a indenização em razão dos danos materiais. Isso, e assim, lembrando que o Simproja fez uma tomada de documentos, abriu para pegar os documentos já desde 2021, já sabendo que a nossa categoria estava sendo até assediada por vários escritórios particulares, né, que prometiam mundos e fundos. Já identificando isso, o Simproja começou a receber documentação de seus associados e associadas para poder verificar, mandou para cálculo, para poder verificar, de fato, quais teriam viabilidade de se entrar com uma ação com alguma segurança, de uma ação que teria mérito, de fato, de ser ajuizada, que não seria uma ação improcedente, que só geraria o pagamento de honorário para o Banco do Brasil, para os advogados do Banco do Brasil, e custas para os nossos associados e associadas. Mas essas ações, inclusive, elas foram suspensas, né? O STJ suspendeu o curso dessas ações, e aí, agora já em 2023, trouxe novos parâmetros, não foi isso, doutora Andriele? Unificou alguns parâmetros que estavam aí em aberto, né? E aí fez com que a gente precisasse, inclusive, submeter essas documentações que a gente já tinham sido feitas, análise por um contador, a gente precisou submeter algumas documentações para um recálculo, para ver se estavam realmente parametrizadas, para ver novamente a viabilidade dessas ações, e é nesse pé que estão essas documentações que estão conosco. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como foi, do que é que mudou agora em 2023. Perfeito, Mariana, perfeito. É isso, a quantidade de ações no Brasil, ela se multiplicou do ano, acho que de 2019 para frente, num número, assim, de milhares de ações, né? E, enfim, há decisões de toda ordem, há decisões dando direito, há decisões, inclusive o Banco do Brasil perdeu prazo, e aí os processos transitaram em julgado com valores altíssimos, mas sem entrar no mérito da questão. Enfim, diante dessa multiplicidade de decisões judiciais, o que gera naturalmente uma insegurança jurídica, e a gente sabe que a segurança jurídica dentro do judiciário é importante, você tem que entrar com a causa e mais ou menos saber, né, o caminho daquela ação. Então, diante desse cenário de insegurança jurídica, de decisões muito diferentes uma das outras, o STJ ele pinçou alguns processos nacionalmente, né, de diversos estados contra o Banco do Brasil, e aí suspendeu, nesse momento dele pinçar esses processos e aguardar o julgamento em definitivo pela turma do STJ, ele suspendeu todos os processos do Brasil que versassem sobre contas do PASEP, diferenças do PASEP, nessas ações contra o Banco do Brasil. E aí o julgamento aconteceu em setembro desse ano. Justamente em setembro de 2023, o STJ julga, que a gente chama de tema repetitivo 1150, e ele estabelece os parâmetros que todas as ações precisam seguir, né, sobre essa temática. Então, primeiro ele define que, de fato, o ente, enfim, o órgão contra o qual você precisa ajuizar a ação é o Banco do Brasil, de fato ele é o responsável pela gestão desses recursos, não é a União Federal, que é responsável por outras coisas vinculadas ao PASEP, mas não a gestão dos valores em específico. Ele define também que o que você está buscando naquela ação não é correção monetária de diferença de moeda, porque tem gente que pede isso. Então, da transformação de cruzeiro para real nos anos 90, houve ali expurgos inflacionários. Enfim, ele afastou essa aplicação e entendeu que o que você pode pedir nesse tipo de ação contra o Banco do Brasil é má gestão dos recursos.
saques indevidos, inexplicados pelo banco e que não possuem comprovação de seu destino. Mais ou menos esse é o escopo, vamos dizer assim, das ações do PASEP, legitimadas pelo STJ. E o prazo, né? Isso havia uma discussão se o prazo seria de 5 anos ou de 10 anos. Como o ente contra o qual você pode entrar com ação é o Banco do Brasil, então, como ele é uma sociedade de economia mista, enfim, é uma questão jurídica, esse prazo seria de 10 anos. E aí, 10 anos contados de quando a pessoa toma ciência comprovadamente daquele dano. E aí, sobre isso, tem diversas interpretações. A mais segura de todas é 10 anos do saque do valor, né? 10 anos da aposentadoria ou 10 anos do saque efetivo do valor do PASEP lá na conta. Tem gente que não lembra que sacou. E aí isso acontecia a partir de 2016, o valor do PASEP também era destinado para uma conta corrente da pessoa automaticamente. Então, a pessoa tinha uma conta no Banco do Brasil, quando ela se aposentava, automaticamente o dinheiro do PASEP dela saía da conta individual e era transferida para essa conta corrente. Então, a data, mais ou menos, mais segura seria daí. Tem casos em que as pessoas interpretam que esse prazo inicial desses 10 anos seria de quando a pessoa acessa os extratos analíticos e as microfilmagens, né? A gente tem chamado isso de plano C, vamos dizer assim, de atuação, né? Quando já não tem mais prazo de acordo com esses 2 parâmetros iniciais. É isso. E aí o STJ, eu acho que com tenho certeza que com esse julgamento do tema repetitivo 1150, ele dá segurança, né? Finalmente dá segurança para que, primeiro, sejam feitos os cálculos com a interpretação da tese correta, e segundo, que a gente tenha segurança com os prazos, né? Porque entrar com uma ação na justiça sem esse tipo de segurança, por uma mera aventura, isso pode levar a uma derrota na justiça, e pouca gente fala sobre isso, mas quando você perde uma ação contra uma parte contrária, você, se não tiver gratuidade da justiça, tem que pagar as custas e taxa daquele processo e também os honorários do advogado da parte contrária, né? E nesses casos de Banco do Brasil, os juízes, são raríssimos os casos em que eles têm dado gratuidade da justiça, ou seja, que eles têm concedido os benefícios da gratuidade da justiça. É uma mínima parte de gente que consegue. Então, é muito arriscado você entrar com a ação por mera aventura, sem, de fato, fundamento contábil e fundamento jurídico. O que eu acho que fica de tudo isso, dessa temática do PASEP, mais especificamente, é que a gente recomenda para a nossa categoria sempre, né, nos nossos atendimentos do jurídico especialmente, que tenham muito cuidado quando qualquer advogado ou advogada particular procurar vocês, instruindo ou oferecendo uma demanda judicial, uma ação com promessas de que você vai ganhar muito dinheiro. Porque no mundo jurídico brasileiro, especificamente, diferente de outros países que têm ações milionárias acontecendo o tempo inteiro, aqui no Brasil isso não é assim. E essa temática do PASEP aconteceu sim, como a Andriele disse, de ter alguns ganhos de causa contra o Banco do Brasil de uma quantia expressiva. Mas não foi analisado, nesse caso, o mérito, foi porque simplesmente o Banco do Brasil perdeu o prazo da ação e não discutiu se a pessoa tinha ou não direito, e aí, de fato, a pessoa ganhou uma quantia bem interessante. Então, a gente sempre pede que os nossos associados tragam a documentação aqui para a gente, que a nossa assessoria, junto com uma contabilidade especializada, vai fazer a avaliação da viabilidade dessas ações, não só dessa temática do PASEP, como de qualquer uma outra que chegue aqui para a gente. A gente sabe que a ansiedade, muitas vezes, de ajuizar uma ação é grande, mas é para isso que a gente tem uma assessoria jurídica extremamente competente aqui nas pessoas de Dr. Breno e Dr. Andriele e outros advogados que costumam aqui trabalhar conosco do escritório de Estevam Pinheiro. E a gente tem muito orgulho dessa equipe que trabalha aqui conosco, porque é uma equipe especializada em direito sindical. Então, é uma equipe que sabe trabalhar com a categoria, com o servidor público especialmente, e que não vai prometer ações que não se tem uma chance real de ganhar, e que não se entende que é pertinente de ganhar, e que não se tem um outro caminho, como um caminho administrativo ou negocial,
de se vencer essa questão, porque a demanda judicial é nossa sempre última alternativa, porque por mais que uma ação tenha uma viabilidade de se entrar, existem riscos, porque vai para juízes diferentes, para varas diferentes, e quando sai da nossa esfera e vai para a esfera judicial, a gente não tem o controle total, mesmo que a gente desempenhe o melhor trabalho possível, mas vai estar nas mãos do juízo que compete a questão. E sobre isso, inclusive, a gente tem uma temática nova que a gente começou a dar entrada em ações esse ano, que foi justamente uma demanda que a gente não conseguiu vencer administrativamente, que foi a demanda da licença-prêmio. Não é isso, que é uma demanda específica do nosso município, acontece em outras redes também, mas aqui no nosso município a gente teve uma atipicidade. Algumas pessoas estavam tentando gozar as licenças-prêmio a que tinham direito para poder se aposentar, foram instruídas há alguns anos a abrir mão do gozo da licença-prêmio, sem a possibilidade de converter essa licença-prêmio em pecúnia, em dinheiro, e aí foram forçadas a assinar um documento abdicando dessa licença-prêmio para poder que seu documento seguisse para o Jaboatão Prev, para dar entrada na aposentadoria. E aí a gente começou a analisar essa matéria, analisar essas documentações aqui no jurídico, e aí o segmento que a gente optou foi por, de fato, analisar esses casos, principalmente das pessoas que foram forçadas a renunciar a esse gozo da licença-prêmio, a ajuizar essas ações, né, doutora Andriele? E aí eu queria também que a senhora explicasse para a gente um pouquinho como é que isso aconteceu aqui em Jaboatão, está acontecendo, e como essas ações que já foram ajuizadas estão agora. Senhora foi. Senhora, né? Foi. Trintou, né? Bom, gente, vamos lá. Eu vou primeiro trazer um pouquinho da evolução do debate judicial desse tema, assim. Licença-prêmio é um direito garantido em diversos estatutos de funcionários públicos de todas as instâncias. Então, é um direito que se repete, assim, inclusive a própria redação da lei, ela se repete nos municípios, nos estados e no Estatuto dos Funcionários Públicos Federais. Então, imagine que existem diversas ações, Brasil afora, discutindo exatamente esses casos em que o servidor chegou a se aposentar e não conseguiu gozar as suas licenças, os seus períodos de licença-prêmio, em razão de motivos diversos, tá? Então, a jurisprudência, muita gente fala essa palavra quando vem conversar com a gente, né? Então, a jurisprudência, que é aquele conjunto de decisões que vão no mesmo sentido, que pacificam um tema. Então, a jurisprudência do STJ até ano passado era no sentido de permitir, né, de dar o direito judicialmente, de receber em dinheiro, receber em pecúnia, os períodos de licença-prêmio daqueles servidores que não conseguiram gozar em atividade, desde que eles comprovassem que não gozaram em razão de um problema da administração, certo? Em razão de uma dificuldade do ente público de arrumar um substituto. Às vezes a pessoa tem uma função muito específica e não consegue. Tem gente que consegue tirar férias no serviço público, né? Então, enfim, essa situação era levada ao judiciário e o judiciário tinha esse entendimento. E aí, enfim, ações continuaram a ser protocoladas, esse tema novamente ganhou relevância no judiciário, até que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, esse mesmo que julgou o caso do Banco do Brasil, do PASEP, também julgou o tema repetitivo 1086, que versa sobre esse tema de licença-prêmio não gozada e conversão em pecúnia. E ele deu um julgamento que, à nossa vista, foi uma tese assim, muito positiva, porque ele ampliou, né? Então, essa compreensão que existia antes, de que era possível converter em pecúnia para aqueles casos em que o servidor prova que não gozou em razão de uma indisponibilidade da administração, o STJ ampliou, disse, olha, independentemente do motivo pelo qual o servidor não gozou a sua licença-prêmio, se ele se aposenta sem gozar, é direito dele a conversão em dinheiro, a conversão em pecúnia dos meses não gozados. Inclusive, independe de requerimento administrativo prévio. Isso aí a gente conversa daqui a pouquinho, o Breno vai falar sobre esse ponto do requerimento administrativo, que embora nesse caso não seja necessário, mas tem uma importância para fins processuais, fins de prescrição. Mas, enfim, o julgamento do tema 1086 pelo STJ, ele firmou essa tese, então ele ampliou, né?
E aí a gente tem uma especificidade aqui na realidade de Jaboatão, porque o servidor não apenas não conseguia gozar, não consegue até hoje, muitas vezes, gozar a licença-prêmio em atividade, porque sempre tem uma resposta negativa em razão de ausência de substituto, né? A justificativa é sempre que não existe ninguém para substituir a pessoa, principalmente quando é um professor, uma professora em sala de aula, né? Sim, perfeito. E aí, só para fazer um parênteses com relação a isso, veja, o direito à licença-prêmio ao gozo, beleza que ele não é o absoluto, nenhum direito é, né? Mas ele... o exercício desse direito ele precisa encontrar um limite de razoabilidade, assim, o não exercício, na verdade, né? A negação do exercício desse direito, que é sair aquele mês, 2, 3 meses, para gozar a licença-prêmio, a proibição do exercício desse direito, ele tem que encontrar limite na razoabilidade. E proporcionalidade e razoabilidade são princípios que regem também a administração pública. Então, embora em um momento X, a prefeitura diga, olha, não tem um substituto para esse, é um momento excepcional, enfim, pandemia, vamos usar um exemplo, né? Mas essa negativa, ela tem que encontrar limite na razoabilidade. Então, o município não pode negar toda a vida do servidor, aquele exercício daquele direito, e no final dizer, olha, beijo, abraço, boa aposentadoria, e ficaram lá 16 meses de licença-prêmio não gozadas. Então, é aí que nasce justamente essa interpretação do STJ. Olha, é um enriquecimento ilícito do órgão público, do ente público, se ele não permite que essa pessoa ou goze ou receba dinheiro. Então, a partir daí que teve a partir desse entendimento é que se firmou essa tese. E no caso de Jaboatão, existe uma especificidade que a gente não visualiza em outras redes, que é a obrigação do servidor de abrir mão, por meio de um requerimento administrativo, ou não se aposentar, porque na prática é isso. Não arrumam um substituto para a pessoa, para ela poder gozar e se aposentar. Se tiver licença-prêmio, meses em aberto, não aposenta, porque a pessoa vai ficar ali, enfim, esperando ad eternum uma substituição. Ou então, se quiser se aposentar, assine aqui esse requerimento, abrindo mão, chama renúncia ao direito do gozo da licença-prêmio, e aí sim você consegue se aposentar. Essa obrigação à renúncia é uma coisa muito específica daqui, infelizmente. A gente não visualiza isso em tantas redes. E é um detalhe que existe uma normativa que define uma espécie define um cronograma que a rede deve ter para poder estabelecer um calendário de licença, de chamamento de servidores, tantos servidores devem ser colocados à disposição, ou seja, existe já uma regulamentação no próprio município que deve se criar um cronograma para quantos servidores você vai dar licença-prêmio, a que período, e que a rede não vem cumprindo, que a gente vem cobrando e a rede não vem cumprindo. Se um direito ele não pode ser exercido em nenhum momento, ele não é um direito. Então, acho que o resumo é isso, né? Se em nenhum momento eu consigo entrar em gozo de licença-prêmio, é como se a letra fosse morta, né? Então, a compensação, a decisão do STJ, ela vem para fazer uma compensação. Porque se eu não conseguir exercer o meu direito em atividade, que ao menos eu possa receber a conversão desse direito em dinheiro depois de me aposentar. Isso. E para a gente finalizar essa temática da licença-prêmio, dizer que quem está nessa situação que a gente relatou, marque um dia no nosso atendimento, né, nos plantões jurídicos, a gente atende dia de terça, manhã e tarde aqui na sede, e dia de quinta-feira pela manhã na subsede, e aí tem uma listagem de documentos que a nossa assessoria avalia para ver a viabilidade de entrar com processo ou não. Esse mês de janeiro nós estaremos em recesso do atendimento do plantão, mas em fevereiro nós retornaremos. E aí, para seguir um outro ponto, na questão, falando dessas temáticas que a gente consegue também elucidar através das orientações que a gente tem da nossa assessoria, mas que a gente consegue elucidar sem precisar de uma demanda judicial e consegue resolver no processo de negociação, foi a questão que chegou para nós das licenças maternidade, do exercício do gozo da licença maternidade,
durante o estágio probatório, né? O município ele tinha um entendimento de que o gozo da licença maternidade, ele postergaria o estágio probatório, ou seja, se você gozou 6 meses de licença maternidade, você vai ter que ter, além dos 3 anos, mais 6 meses de estágio probatório. E aí a gente foi verificar que isso não era assim, né, doutor Breno? A gente conversou bastante sobre isso, doutor Breno nos instruiu de que isso não poderia postergar o probatório, e aí eu vou pedir para ele comentar um pouquinho essa situação, mas já dizendo que foi um ponto que a gente conseguiu avançar e resolver. Perfeito, eu reputo essa uma das grandes vitórias, assim, sabe? A gente que advoga na advocacia sindical, que é uma advocacia muito árdua, muito difícil, a gente fica muito feliz quando a gente consegue validar vitórias e avanços que eu reputo de avanços civilizatórios, Mariana. E o direito de gênero, o direito à maternidade, o direito à licença maternidade é um avanço civilizatório. Está lá na Constituição, é direito fundamental. Qual é a tese? Ela é muito clara. Eu não posso, enquanto mulher, para exercer um direito fundamental que está na Constituição, que é a licença maternidade, para isso eu não posso perder outro direito, que é o quê? A contagem do tempo para fins de estágio probatório, no caso, os 3 anos de estágio probatório. Então, em Jaboatão, o que é que ocorria? Você entrava de licença maternidade, a servidora entrava de licença maternidade, e a contagem do estágio probatório suspendia e voltava a contar ao final do período de licença maternidade. Então, veja que grande absurdo, do ponto de vista jurídico. Eu exercia um direito fundamental, né, servidora mulher, do estágio probatório, da licença maternidade, e tinha suspensa a contagem do estágio probatório. Então, por uma determinação e uma demanda do Simproja, nós, dos jurídicos, fizemos um parecer, né, doutor Andriele, um opinativo jurídico, isso é sempre importante a gente reafirmar. A atuação jurídica não é só na justiça, não é só nos bancos do tribunal. A atuação jurídica ela é, no mais das vezes, no dia a dia, no parecer, né, na negociação coletiva, na pressão, né, na boa orientação de um procedimento administrativo, e esse foi o caso, é um caso emblemático, né, uma luta do sindicato, que é uma luta que não é de hoje, né, e aí Mariana encampou muito bem, junto com a direção do sindicato, essa luta. Nós fizemos um levantamento, inclusive, de julgados do Supremo Tribunal Federal, julgados recentes exatamente sobre esse tema, e com essa demanda levada ao município, o município acatou, voltou atrás de uma legislação arcaica, de uma legislação inconstitucional que vigorava até então no município e passou a reconhecer esse direito. Parece uma coisa pequena, mas não é. Isso é uma coisa grandiosa, é muito importante, porque é um direito fundamental, é um avanço civilizatório. E eu já pego um pouco o gancho, né, Mariana, dessa conquista, para falar uma coisa que também está relacionada à licença prêmio, está relacionada à PASEP, está relacionada à licença maternidade, que é o requerimento administrativo. Pessoal, é muito importante, né? A gente atende toda vez em Jaboatão, nos plantões, né, doutor Andriele e eu, praticamente toda semana, gente que diz, olha, fui lá no Jaboatão Prev, pedi uma cópia de processo, e me disseram, não posso dar cópia de processo, não. Diga aí qual é a página do processo que você quer. Sim, mas a pessoa disse como isso? Não, disse de boca. Ou então, não, fui lá, pedi minha licença prêmio, a pessoa disse, arrume um professor para botar no seu lugar. Eu disse, não pode, né? Me dê aí o papel onde disseram isso. Não botaram no papel, não. Mas não deram parecer? Não. E disseram como? Não, disseram de boca lá no balcão. Pessoal, na administração pública, nada de boca tem validade. Existe um princípio que é o princípio da motivação do ato administrativo. Então, veja, quando você tiver uma negativa do poder público municipal, essa negativa tem que estar motivada, fundamentada e formalizada no papel. Eu não posso chegar para um juiz e dizer, juiz, olha, de boca, o atendente lá do Jaboatão Prev disse que a pessoa não tinha direito à licença prêmio ou mandou renunciar. Então, isso é muito importante. E a gente do jurídico sempre bate isso. O requerimento administrativo. Para qualquer direito que você acha que tem, ainda que você não tenha direito. Mas o direito de requerer
É um direito constitucional. É o direito de petição, sobretudo das servidoras e dos servidores, né, Mariana? A gente vê um nível de informalidade enorme. Isso é um grande absurdo. Então, licença-prêmio, por exemplo, você tem que ir lá e dizer, olha, eu quero minha licença-prêmio. Ah, não pode, arrume um professor para botar no seu lugar. Isso é um absurdo. Para exercer um direito, eu tenho que arrumar um professor para ficar no meu lugar. Então, peça para o servidor, a servidora que der essa resposta, botar isso num papel, num parecer formal. Nego porque não tem servidor para botar no seu lugar. Pronto, bota isso no papel e ele entrega. Isso é uma obrigação do município. Isso é uma obrigação do município. Licença maternidade é a mesma coisa. Tem que fazer o requerimento administrativo, requerer cópia de documento, requerer cópia de processo, questionar valores do Fundef que estão errados. Tudo isso tem que ter o requerimento. Várias ações judiciais, a gente só pode entrar quando o requerimento administrativo foi feito. Ainda que ele não tenha sido analisado, que também é outro problema, que a gente tem muito aqui, infelizmente, no município. Os requerimentos são protocolados, ficam lá 1, 2, 3 meses, às vezes anos, sem resposta, sem sim nem não. Fundef é um caso emblemático disso, tá? Vários requerimentos administrativos que ainda estão pendentes. Mas então, o silêncio também é uma resposta, né, Breno? O silêncio também é uma resposta. Veja, para a justiça o importante é requerer. O requerimento administrativo, inclusive do ponto de vista jurídico processual, que é uma linguagem mas ele suspende a prescrição. Então, por exemplo, se eu tenho um direito lá, uma diferença de gratificação, R$5.000, mas se eu me aposento, tenho o direito daquela diferença. Mas se eu não pedir, depois de 5 anos eu não posso mais pedir. Em regra, depois de 5 anos, o direito prescreve. E o requerimento administrativo, ele suspende essa contagem de prescrição. Então, até para isso, é muito importante. E a gente faz esses requerimentos, a gente orienta, muitas vezes a gente prepara, digita, para que a pessoa vá lá e protocole. A categoria precisa estar muito atenta a isso. E sobre essa questão dos requerimentos, a gente também tem cobrado das instâncias administrativas, né, da Secretaria de Educação, mas também de outras instâncias, como a Secretaria de Saúde, essa devolutiva da documentação para o servidor, seja de um requerimento, mas também na esfera da junta médica. A gente teve agora, dia 22 de dezembro, uma reunião com a Secretaria de Saúde, a coordenação da Junta Médica e a Secretaria de Educação, na tentativa de alinhar esse fluxo de documentos, os procedimentos administrativos da Junta Médica. Participamos dessa reunião, eu e a doutora Andriele, né, esteve presente a Secretaria de Saúde, a doutora Zelma, a coordenação da Junta Médica e também a Secretaria de Educação, e a gente teve alguns encaminhamentos bem interessantes e que a gente acha que pode ajudar bastante a categoria nesse atendimento, até para que a gente possa orientar a categoria, né, que essa nossa tentativa sempre, né, nesses diálogos que a gente estabelece, é de que a categoria seja plenamente atendida no exercício dos seus direitos, né, Andriele? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se puder, de que encaminhamentos foram esses? Perfeito, Mariana. Eu acho que você bem resumiu assim, o cerne daquela reunião, e a gente reputa que foi uma reunião muito positiva, muito boa, com bons encaminhamentos, e eu acho que o principal deles é a Secretaria de Saúde, junto com a Junta Médica e junto com o setor lá da educação, se comprometeu, né? Esses entes se comprometeram a fazer um pente fino, né? Uma busca em todos os documentos administrativos que regulam o funcionamento da Junta Médica. Na legislação do Estatuto dos Servidores aqui de Jaboatão, tem pouca coisa fala sobre prazo, né? São 1, 2 artigos que falam sobre o prazo de levar o documento à Junta Médica, enfim. Mas as outras minúcias do procedimento administrativo, para você tirar uma licença médica, seja para você pedir uma readaptação de função, seja uma aposentadoria por invalidez, isso não está em canto nenhum, né? A gente não consegue encontrar, muitas vezes, nos portais da internet, porque a legislação de Jaboatão só tem de 2015 para frente, né, Mariana? Isso, outubro de 2015 para frente é que a gente tem tudo online, né, digitalizado. Para trás a gente encontra uma coisa ou outra e vai ter em documento físico, mas a gente não tem os diários oficiais sequer, os diários oficiais só tem de outubro de 2015 para frente. Perfeito. E aí, portaria, resolução, regulamento, isso também a gente não consegue encontrar. Então, teve um compromisso da Junta Médica de fazer essa busca e, principalmente, organizar essa busca, né? Para socializar com os sindicatos, para socializar com a categoria, e a gente pediu, inclusive, para que eles formulem um informativo muito didático, para que chegue na ponta, lá na escola,
sabe, um cartaz bem informativo para a gente poder, enfim, levar a informação para o servidor, para a servidora, que é quem, de fato, utiliza isso na ponta e quem sofre com a falta de normatização, muitas vezes, né? A ausência de uma coisa que regula, um documento que regula para todo mundo, acaba gerando, enfim, tratamentos diferentes, né? Situações ali que o servidor ou a servidora vai dar entrada num requerimento, não sabe o prazo, acaba perdendo o prazo porque não tem conhecimento desse prazo. Enfim, a gente avaliou que foi uma reunião muito boa e que saiu com esse encaminhamento. A gente espera já no início do ano ter esse material para divulgar para a categoria e também ajudar aí os servidores a se informarem com relação a isso. Isso. Para a gente ir se encaminhando para o final, porque nosso programa já está com um bom tempo, né? São muitas demandas, a gente está fazendo o apanhado do ano inteiro e foi um ano de muito trabalho. O primeiro ano de gestão, né, dessa direção do Simproja, e também foi um ano de muito trabalho, primeiro ano de assessoria, primeiro ano de gestão, e é um ano extremamente movimentado, como vocês podem ver. Para resumir em uma hora. Para resumir em uma hora, é muito, muito, mas aí a gente depois vai compilar esses vídeos também, tentar fazer alguns vídeos mais curtos, separados por temáticas, para ver se facilita, e vocês já vão por temas, para poder procurar isso. A gente também teve uma outra grande vitória no campo de discussão administrativa, que a gente passou o ano inteiro dialogando bastante com várias esferas da administração de Jaboatão. A gente dialogou muito com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Administração, com a Procuradoria do município, para poder alinhar o pagamento administrativo dos direitos trabalhistas. Tinham muitos aposentados e aposentadas esperando esse pagamento dos direitos trabalhistas, que deveriam ter recebido assim que tinham se aposentado, mas havia um entendimento de que quem tivesse qualquer tipo de ação contra o município, mesmo que não fosse ação trabalhista, haviam travado esse pagamento. E aí, no finalzinho desse ano, agora, essas pessoas começaram a receber, e foi preciso muito diálogo, né, doutor Breno? O doutor Breno esteve com a gente em uma reunião com a Secretaria de Administração e a Procuradoria para discutir uma outra temática, né, que foi a temática do texto de férias que a gente está acompanhando, e a gente teve um entendimento equivocado, não foi isso, doutor Breno? E aí, agora, no final desse ano, a gente começou a receber várias informações de vários aposentados e aposentadas que tiveram o pagamento administrativo desses direitos trabalhistas pendentes, o que deixou a gente muito feliz, porque as pessoas realmente estavam precisando muito, esperando alguns há 2 anos já para receber, 3 anos, e a gente conseguiu destravar isso, porque se a gente fosse entrar com uma demanda judicial para que isso recebesse, ia demorar vários anos para receber, que a gente sabe, infelizmente a justiça ainda é muito morosa. Outra coisa que a gente também conseguiu avançar no final desse ano, nessa última reunião que a gente teve de mesa de negociação, foi o acordo para a revisão dos critérios da portaria número 09 de 2021, que é sobre o procedimento de reuniões do Conselho Escolar para devolução de professor, né, professores que estão aí em situação de conflito, professores e servidores em situação de conflito na escola, para ser devolvido. E a gente conseguiu alinhar, porque a gente entendeu que estavam acontecendo alguns casos de excesso, professores que estavam sendo devolvidos para a Secretaria de Educação sem realmente ter uma situação de conflito estabelecida. Então, a gente conseguiu alinhar, e já vamos fazer agora em janeiro algumas revisões, algumas reuniões com a Secretaria de Educação para revisar esses critérios da portaria. A gente também teve ciência de alguns casos de escolas de tempo integral que estavam utilizando essa portaria, quando a portaria tem nela mesmo que veda a utilização dela por escolas de tempo integral, porque as escolas de tempo integral têm uma normativa, uma lei própria, então não poderiam usar essa portaria. Então, a gente vai tentar revisar esses critérios junto com a Secretaria de Educação para que esses processos de resolução de conflitos sejam feitos da maneira mais democrática possível, com mais diálogo possível. Outra coisa que também fez esse ano ficar mais movimentado ainda é o andamento de um concurso, né, que tem sido uma pauta já há muitos anos do Simproja. O Simproja defende com unhas e dentes a realização cotidiana de concurso público, porque a gente entende que servidor público só realmente se fortalece quando concursos públicos vêm sendo feitos
de maneira periódica, né? É uma forma da gente poder vencer essa leva de precarização do serviço público. A gente tem tido, há pelo menos 7 anos, um movimento muito forte de pautas reformistas e de precarização do serviço público, e essa também é uma pauta que o Simproja vem defendendo não só localmente, mas também nacionalmente, por meio da CUT da CNTE, uma luta contra a precarização do serviço público. Isso afeta diretamente o nosso município. A gente teve uma reforma da Previdência que tem já prejudicado bastante nossos servidores, então um concurso público deixa a gente muito feliz, mas também é uma demanda, né, doutor Breno? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o que é que a gente, enquanto sindicato, o que é que cabe ao Simproja fazer no acompanhamento de um concurso público, que às vezes chega muita pergunta da categoria, muita ansiedade das pessoas que fizeram também, estão participando do certame, mas a gente, enquanto sindicato, não tem tantas possibilidades assim diante de um concurso público em sua tramitação, e eu queria que o senhor falasse rapidamente o que é que cabe a um sindicato ou não na atividade de um concurso público. Perfeito. O concurso público, antes de mais nada, é a valorização da própria educação, né? Nós vivemos uma quadra histórica, talvez, do ponto de vista da precarização da educação, a pior que tem. Né? Tem ideia mirabolante para tudo, é PPP na educação. Agora está se discutindo PPP na educação, contrato de professor por MEI, por RPA, ou seja, nós vemos Brasil afora exemplos absolutamente gritantes, né? Num movimento assim de precarização. Como é que vocês entendem a valorização da educação sem concurso público? Então, isso é uma primeira coisa. Segundo, concurso não cai do céu. Assim como o dinheiro do Fundef não caiu do céu, é fruto da luta das senhoras e dos senhores dessa categoria de entidades como o Simproja. Concurso público também não cai do céu. O concurso público é fruto de muita pressão, de muito pedido, de muita negociação coletiva, né, de muita mobilização social. Né? E qual é o papel do sindicato? Eita, fez o concurso, ótimo, é uma reivindicação histórica, foi atendida. Mas o sindicato está satisfeito? Não. A gente quer saber, por exemplo, o edital do concurso está ok? Então, o edital é a norma do concurso, é a lei que rege o concurso, é o edital. Então, acompanhar o edital, Mariana, é uma das funções que a gente cumpre aqui no jurídico. Acompanhar rigorosamente o cumprimento de um edital de um certame público. O outro, cronograma de chamamento. Não adianta você fazer um concurso público, passar 2 anos e chamar 3 pessoas. Não adianta. Então, cadê o cronograma de chamamento dessas vagas? Né? Essas vagas serão lotadas aonde? Uma outra questão que parece que está superada, mas não está no Brasil afora, acontece muita irregularidade, é a fila de chamamento, o respeito à ordem de classificação, os critérios técnicos objetivos da classificação e o respeito à ordem de classificação. E, obviamente, o respeito também aquelas pessoas que pedem, por exemplo, fim de fila, prorrogação de posse. Isso aí a gente pode, eventualmente, estar orientando, né, no sindicato, orientando nos atendimentos, mas o principal é o quê? É a gente, ao sindicato, o que é que cabe? A fiscalização da regularidade do certame, inclusive provocando os órgãos que muitas vezes têm a atribuição de fiscalizar e não o fazem, por excesso de serviço ou todos os motivos possíveis, e, sobretudo, o cronograma de chamamento. É de interesse da educação do município que estes concursados sejam o mais rapidamente possível convocados e convocadas. Esse é o papel do sindicato, e o sindicato não descansa, nem depois que o concurso foi autorizado, também muito por conta do esforço e da atuação do sindicato. Sobre o concurso, nós já oficializamos a Secretaria de Educação por meio de ofício, através da reunião na mesa de negociação, pedimos uma série de informações sobre o cronograma. O cronograma, inclusive, já foi divulgado em todos os meios oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Educação, mas também perguntamos sobre os procedimentos de prorrogação de posse. Estamos aguardando o retorno, que isso seja divulgado antes do chamamento, para a gente saber como é que isso vai acontecer, porque isso não ficou explicitado no edital, e também não está nas normativas, nas leis do município. Então, a gente aguarda que esse procedimento seja disciplinado antes da nomeação e da posse, né, obviamente. E aí, assim que a gente tiver a resposta, nós iremos também divulgar para a nossa categoria e para as pessoas que aguardam
essas informações. Enfim, estamos acompanhando todos os procedimentos e estamos também aqui disponíveis para qualquer pessoa que esteja participando do certame nos procurar para as devidas explicações e para o que a gente tiver condições de explicar e apoiar. Estaremos também acompanhando todo o procedimento até o dia da nomeação e depois, porque o concurso continua vigente. E para a gente finalizar, nosso último tema é um tema, mas também uma parabenização para a nossa assessoria sobre o acompanhamento dos processos administrativos disciplinares, os famosos PADs, né, que a gente tem na modalidade de sindicância e de inquérito administrativo. Os inquéritos administrativos, eles já correm na esfera da corregedoria. E a gente teve, inclusive, esse ano, a abertura de muitos inquéritos referentes ao não preenchimento das cadernetas. E a gente, enquanto sindicato, a gente se posicionou ao longo desse ano, entendendo que esses processos eles foram abertos de maneira extremamente equivocada, porque todo mundo sabe o quanto é problemática essa sistemática do ponto ID, né? Essas cadernetas eletrônicas ainda têm muito problema em sua implementação, quanto mais ano passado. Então, todo mundo que opera esse sistema sabe dos problemas, e a gente teve um quantitativo razoável de servidores indiciados por não preenchimento de cadernetas e por problemas diversos, inclusive vários deles em licenças médicas, enfim, todos eles que a gente entendeu que não deveria sequer ter tido nenhuma notificação pelo não preenchimento. E aí a nossa assessoria trabalhou brilhantemente e conseguiu arquivar 100% desses PADs relativos à caderneta eletrônica. Então, nenhum servidor foi de fato punido, porque a nossa assessoria trabalhou incansavelmente num processo que é extremamente difícil de lidar, porque procedimento administrativo disciplinar não é fácil de trabalhar. E aí eu queria pedir que tanto o doutor Breno quanto o doutor Andriele falassem um pouquinho como foi esse processo, mas também parabenizando a eles e também por outros processos de outras matérias que chegaram, que eles acompanharam de maneira extremamente competente, e isso a gente tem muito orgulho de dizer que nossa assessoria não só trabalha na esfera judicial, mas também no atendimento da nossa categoria de maneira muito acolhedora, né? Em todos os servidores que chegam aqui para serem atendidos, seja ativo, seja aposentado, ou seja lá por que questão que chegue aqui para ser atendido. Doutor Breno, doutor Andriele, doutor Danilo, que chegou para trabalhar conosco agora no final do ano, e Maria também, que é nossa estagiária. Eles têm um olhar muito atento, mas muito acolhedor também, com todo mundo que chega, e a gente já sabe o quanto nossa base, o quanto nossa categoria já tem de sofrimento pelo próprio exercício da função. A gente sabe que exercer a função do magistério, trabalhador e trabalhadora da educação, não é fácil. E quando a gente chega e é bem atendido, principalmente quando a gente já chega fragilizado por não ter um direito nosso preservado, e a gente chega para um advogado e uma advogada e também é bem atendido, isso é totalmente diferente e totalmente importante para a gente mesmo quanto indivíduo. E aí eu quero aproveitar esse momento para agradecer essa forma como vocês trabalham, porque vai muito além do exercício da função de vocês. A forma como vocês enxergam o mundo. E isso tem feito total diferença no trabalho que a gente vem desempenhando aqui. Muito, muito obrigada, de verdade. Obrigado, Mariana. É um elogio que, particularmente, me deixa muito sensibilizado, porque é uma advocacia muito difícil. Né? Se você não tem a empatia, se você não tem sensibilidade com a dor da colega, com a dor do cliente, da servidora ou do servidor que você está atendendo ali, você está na área errada de advocacia. Vá para a área empresarial, vá advogar para a área civil, qualquer outra área, mas não advogue na advocacia sindical, porque você tem que ter essa sensibilidade. E no caso de PAD, Mariana, mais do que qualquer outra área, talvez. Porque a pessoa, como você bem disse, chega muito fragilizado e muito fragilizada. Né? Eu costumo dizer, eu prefiro fazer 10 processos judiciais do que um PAD. Porque o PAD lhe demanda muita energia e demanda, inclusive, muita dedicação de tempo
de cuidado, sabe? Você tem que analisar a questão pessoal, a fragilidade emocional, a questão da doença ocupacional, que daria aqui um outro programa, e eu já deixo aqui como sugestão, né, da gente fazer um outro bate-papo sobre isso, né? Muito adoecimento ocupacional, então, assim, é muito sensível. E nesse caso das cadernetas eletrônicas, foram PADs absolutamente desarrazoados, ou desproporcionais, como o doutor Andriele bem falou. Proporcionalidade e razoabilidade são princípios norteadores do poder público também, e faltou razoabilidade neste caso dos PADs de ponto ID. E a gente fez com muito rigor, com muita atenção e muito cuidado, como tudo que a gente faz na assessoria jurídica. Entramos esse ano, eu digo que a gente entrou no olho do furacão, um monte de processo administrativo disciplinar, mas assim, conseguimos um a um, oitiva de testemunha, oitiva das partes, junto à comissão, provar tecnicamente, rigorosamente, do ponto de vista jurídico, que aqueles PADs deveriam ser arquivados. E nós conseguimos, como Mariana disse, arquivar 100% dos processos administrativos disciplinares de ponto ID. Fizemos defesa de tantos outros, de vários outros casos, e logramos êxito, eu diria, em mais de 98% dos casos. São PADs muito trabalhosos. Fica aqui o depoimento da competência do Simproja, da diretoria do Simproja. Muita gente não sabe. A defesa de um PAD particular, se você pegar a tabela de honorários da OAB, Mariana, é muito alto. O custo de defesa de um PAD é muito alto. O Simproja oferta esse serviço à sua afiliada e ao seu afiliado absolutamente gratuito. É um serviço que está dentro do escopo da obrigação da assessoria jurídica sindical. Isso precisa ser registrado, sabe, doutor Andriele? Precisa ser registrado. O sindicato arca com isso, assim como o sindicato vem arcando responsavelmente com o custo dos cálculos de um contador para fazer a verificação de PASEP, por exemplo. Entendeu? Se você for no contador particular, você vai pagar um custo enorme para saber se você tem direito ou não de entrar com a ação do PASEP. Então, esse depoimento também a gente quer dar. Muitas vezes a pessoa diz, tive a defesa de PAD, o sindicato foi brilhante, arquivou meu PAD, é uma angústia por meses. Eu atendi servidoras que adoeceram no curso do PAD, que eram intimadas na escola, porque muitas vezes estavam em estágio probatório, não podiam responder a um PAD. É muito angustiante. A gente tem que ter muita sensibilidade e muito cuidado com isso. E o sindicato, assim, brilhantemente, competentemente, oferta esse serviço. Muitas vezes isso não é dito. É o dia a dia do jurídico. No recesso, começou o recesso judiciário e a gente continua trabalhando. E continuaremos trabalhando. Porque é um desafio que a gente assumiu esse ano e a gente está muito feliz. E a gente acha que temos o dever cumprido aí em 2023 e um longo ano de luta. O que a gente pode prometer aqui, olho no olho, é continuar lutando junto. É o que a gente promete. Qualquer advogado e advogado responsável vai olhar no seu olho e vai prometer lutar junto. É isso. 100% de ganhar, 100% de perder, não. O que a gente promete é a luta incessante. A gente tem pauta aqui, eu tenho uma pasta cheia aqui de coisa ainda para noticiar, mas a gente vai fazer isso nos próximos programas, porque é importante o dia a dia do jurídico. Muitas vezes ele não é publicizado. E é importante a categoria, a base, saber tanto do que está sendo feito, quanto de seus direitos, que muitas vezes são sonegados pelo poder público. Então, eu já agradeço o elogio e sempre coloco o jurídico e o escritório absolutamente à disposição nos plantões. Maravilha, Breno. Só para voltar ao ponto dos PADs e do ponto ID, a gente agradece o elogio, Mariana, e, enfim, foi uma atuação conjunta, e eu digo isso porque a defesa nesses PADs de ponto ID, ela tinha uma defesa a partir da situação jurídica ali, funcional de cada servidor, mas também tinha uma atuação geral, entendendo a problemática que é o sistema, que é a plataforma, e a gente não conseguiria fazer uma defesa bem feita se o sindicato não tivesse feito uma atuação administrativa bem feita. Então, assim, a quantidade de ofícios, de comunicação, de reunião que o sindicato fez durante o ano passado e durante esse ano fundamentaram a nossa tese de que o problema era muito mais geral do que exatamente ali daquele servidor, daquela servidora. Então, fica também aqui o parabéns e dá relevo a isso, como o Breno colocou mais cedo. Existe uma atuação
silenciosa, né? Que o jurídico faz, e nesse caso que o sindicato faz, uma atuação de formalizar os seus requerimentos, né? De levar à instância administrativa de resolução de conflito a esse tipo de... Enfim, esses temas diversos. Isso é muito importante. Então, faz a diferença na vida do servidor e da servidora. Né? Aí, enfim, caminhando aqui, acho que para o fim, agradecer esse momento, agradecer esse espaço. Para a gente é uma honra estar na frente jurídica da defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras em educação aqui de Jaboatão. A gente aprende muito também. A gente, com certeza, sai maior enquanto assessoria jurídica nesse fim de 2024, fim de 2023, calma, para esse início de 2024. A gente agradece a parceria e conte conosco. É isso, obrigada. Obrigada, doutor Breno, obrigada, doutora Andriele. A gente continua realmente, fizemos reunião, inclusive, reunião interna sobre as cadernetas eletrônicas, sexta-feira. Estamos apurando as pendências que ainda tem para resolver, estamos buscando dirimir todas as questões, porque os problemas de fato não acabaram, então estamos vigilantes e cobrando resolução. E para a gente terminar esse programa extenso de hoje, que é só um pedacinho, a pontinha do iceberg de tudo que a gente vivenciou no decorrer desse ano e que vamos continuar lidando ano que vem, junto de várias outras coisas, como o doutor Breno e a doutora Andriele disseram. A gente está agora em janeiro em recesso do atendimento jurídico, mas os nossos trabalhos não param, a gente continua atuando em todos os outros processos, em todas as coisas, né? O Simproja continua funcionando em horário especial, continuamos aqui. E aí, queria também, foi tocado no ponto da situação de adoecimento do servidor. Queria dizer que o ano de 2024 vai ser um ano de muito foco na atenção da saúde do servidor, né, dos adoecimentos ocupacionais e principalmente do assédio moral e das violências laborais. A gente está preparando isso para o ano que vem como foco, principalmente da nossa secretaria. Já estamos preparando material também sobre isso. E queria, mais uma vez, agradecer pelo ano de 2023, deixar aqui uma saudação de um excelente 2024. Queria agradecer demais a toda a equipe, doutor Breno, doutora Andriele, doutor Danilo e Maria. Queria agradecer mais uma vez a Alex, a Henrique, a Ronildo e a Joselmo, que fazem parte da equipe de comunicação, a toda a direção do Simproja, na pessoa da presidenta Séfora. Queria desejar muitas energias positivas nesse ano que vem e dizer que a gente continua firme na luta. Um abraço e até mais.